Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria estar mais uma vez com vocês, partilhando nossa palavra encarnada. Hoje, domingo de 26, o domingo que começamos a celebrar a Santíssima Trindade, que dá início de volta ao tempo comum. Na verdade, Pentecostes deu início ao tempo comum e agora já estamos no tempo comum, mas esse grande tempo é marcado pela festa e pela solenidade da Santíssima Trindade. Um grande mistério de amor, um só Deus em três pessoas. Por isso pegue a sua palavra de Deus, estou com liturgia diária hoje, mais simples, e faça também sua Lexio Divina, vale a pena você também ter um contato direto com a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, provavelmente a liturgia da igreja propõe essa palavra porque Jesus, após a sua ressurreição, Jesus ressuscitado, ordena aos apóstolos: batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o batismo é a imersão, né? Claro, isso dá um sentido sacramental, porque o batismo, para ele ser válido, né, ele tem que ser o batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aquelas outras igrejas que batizam só em nome de Jesus, ou abençoam em nome de Jesus, nós não consideramos um batismo válido, né? Contudo, outras igrejas, mesmo fora da Igreja Católica, que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é válido. Mas tirando essa observação, o contexto bíblico de batizar, o sentido de imersão. Batizar é mergulhar, é imergir, é aprofundar. Jesus ordena que os seus apóstolos imerjam o mundo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E vejam, meus irmãos, celebrar a Santíssima Trindade é celebrar esse mistério de amor. Um Deus que é eterno e todo-poderoso e já é feliz porque vive no amor. Diz-se uma história, não sei se ela é verdade, mas um católico conversando com um islâmico que tinha uma fé radical na unicidade de Deus, ou seja, que Deus é um só, esse islâmico pergunta: como Deus, o católico, né? Como Deus pode ser todo-poderoso se ele for três? Não vai haver confusão aí no meio? E o católico, em contrapartida, responde com uma pergunta: como Deus pode ser amor se ele for um só? Vocês entendem? A nossa concepção mais profunda de Deus é Deus sendo amor, Deus caritas est. E Deus, quando cria o homem, ele já cria a imagem e semelhança do amor. E exatamente porque o próprio Deus Trindade é amor, que ele infunde no homem essa necessidade e essa capacidade de amar. Isso é um mistério, meus irmãos e minhas irmãs, é um mistério. É uma grande graça, sem dúvida, mas também um mistério. Vejam, se nós cremos que de fato somos imagem e semelhança de Deus e Deus é amor, comunhão de pessoas, também nós só nos realizaremos através do amor. É por isso que o nosso carisma, ele traz uma mensagem nova e ao mesmo tempo explosiva, né? A cultura do encontro, a necessidade do encontro. É por isso que amar Jesus abandonado para nós é uma escola. Por quê? Porque nos ensina a amar gratuitamente, no mesmo molde daquele amor eterno com o qual Deus ama, o Pai que ama o Filho que ama o Pai, e o amor do Pai pelo Filho é o Espírito Santo. Então, à medida em que nós amamos o abandonado, nós somos educados a amar a todos conforme esse amor do abandonado, ou seja, na gratuidade, sem esperar nada em troca, na liberdade de coração, naquele completo consumir-se pelo outro, porque assim é o amor do Pai. O Pai ama o Filho eternamente, com tudo aquilo que Ele é e com tudo aquilo que Ele tem. E o Filho amado se sentindo amado pelo Pai.
eternamente amado, só tem uma resposta: amar ao Pai eternamente e fazer a sua vontade. É por isso, meus irmãos, que Jesus quer que nós também façamos a vontade de Deus para sermos como Ele. Pai, que eles estejam em mim como eu estou em ti. Então Jesus envia o Espírito Santo, que a tradição da igreja chama Digitus Dextere Patris, ou seja, o dedo da mão direita do Pai, para tocar a humanidade e assim atrair ela para essa comunhão trinitária. De fato, quando nós somos batizados, nós somos imergidos. A palavra batismo e imersão, como nós lemos hoje, ela nos coloca em profunda comunhão com a Santíssima Trindade. E os nossos atos começam a ser atos eternos, extensões do ato do próprio Deus. E é por isso que também a consequência das nossas atitudes temporais são eternas. Se, portanto, vivo conforme uma lógica de céu, vivo conforme aquela lógica de amor desinteressado, consumido, eu já vivo a lógica de Deus, já vivo no céu. Por outro lado, se minha vida é marcada pelo ter, pelo poder, pelo prazer, uma lógica que não é eterna, uma lógica que é destrutiva, que destrói o nosso coração, que traz uma saciedade provisória, passageira, se eu vivo conforme essa lógica, o meu coração já está vivendo uma lógica infernal de medo, de ilusão, de falsidade, de traição, de corrupção, lógicas de usar das pessoas e não de amá-las. Vocês entendem? É isso. Na primeira leitura de hoje nós também temos um relato muito belo de Abraão falando qual Deus que está tão próximo de nós, como o Deus que nós acreditamos, como o Deus de Israel. Qual Deus que sente as nossas dores. Essa passagem para nós, a primeira leitura de hoje, tem um forte sentido dentro do carisma, porque nos coloca em contato direto com o abandonado. Um Deus que não é um maestro de marionetes ou um grande arquiteto do universo, como algumas seitas querem dizer, os maçons. Nossa concepção é inconcebível. A nossa mentalidade católica não se tem como criar comunhão com essa mentalidade. Com as pessoas, é claro, nós criamos, amamos, respeitamos, mas com essa mentalidade nunca. Devemos renunciar a isso. O nosso Deus não é esse grande arquiteto ou um maestro que brinca com as suas marionetes e que logo, se passo por um sofrimento, é porque Deus está diretamente me fazendo sofrer. Não, a nossa concepção é outra, meus irmãos, minhas irmãs. A nossa concepção é um Deus que padece conosco. Claro, na sua eternidade, o Pai não sofre, seria uma heresia, né? O patripassionismo, uma heresia muito antiga. Mas a compaixão de Deus no Filho que sofreu por nós e continua sofrendo porque, como diz no livro do Apocalipse, o Cordeiro Glorioso continua imolado. Continua imolado. Então, esse Deus que se compadece, que se identifica, um Deus que está tão perto de nós, como é o Deus que se encontra tão perto de nós como o Deus de nossos pais? Um Deus que faz de nós seus filhos. Reconhece, pois, e grava-o em teu coração que o Senhor é o Deus lá em cima nos céus e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Guarda suas leis e mandamentos que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos, depois de ti, e viva longos dias sobre a terra que o Senhor teu Deus vai te dar para sempre. Ou seja, seguir a lei de Deus não é somente seguir um conjunto de regras. Seguir a lei de Deus é obedecer ao Pai, assim como Jesus obedeceu. É ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Se para nós obedecer a Deus ainda é uma obrigação, é um esforço, se não é a minha alegria do coração, é sinal que eu ainda preciso de conversão. É claro, vejam só, meus irmãos, minhas irmãs, vou usar uma pequena comparação. Quando nós começamos a aprender a dirigir, nós precisamos decorar, não é? Primeiro eu entro, aperto a embreagem até o final, e aí vagarosamente vou soltando a embreagem, passo a primeira e vou acelerando, e aí o carro sai. E aí eu preciso aprender o ritmo disso. Então todas as vezes que eu entrar no carro, eu tenho que lembrar, colocar o cinto, ajeitar o retrovisor do lado direito, do lado esquerdo, ajeitar o banco se está no tamanho certo. Mas depois, se tornar algo tão natural a prática daquilo, que
é quase uma segunda natureza, né? Tipo, você entra no carro, ele já é uma extensão sua. A noção de distância dos carros, de velocidade se torna bem melhor, por quê? Porque você praticou. Assim também é a lei de Deus. No começo é estranho, é difícil. E é claro, sempre vai ter as suas dificuldades, sempre vai ter as suas provações. A natureza decaída continua lá, o homem velho continua batalhando conosco, mas é preciso criar em nós uma nova natureza, guiada pela graça de Deus. Guiada pela força do Espírito Santo. Vocês entendem? Então, meus irmãos, é isso. Porque o Espírito Santo foi derramado e não nos deu um espírito de escravos, como diz a segunda leitura. O escravo é aquele que até obedece, mas obedece por medo, para que não seja coagido. Nós temos o espírito de filhos. E o filho obedece porque ama o pai. Quer fazer a vontade do pai, quer estar com o pai. De alguma forma, meus irmãos, nós nos encontramos, quando estamos em estado de graça, quando estamos profundamente envolvidos pela graça de Deus, nós nos encontramos como? Nós nos encontramos como, meus irmãos? Participando da obra redentora de Jesus. Nós nos tornamos uma luz no mundo. Aquele que disse, eu sou a luz do mundo, é o mesmo que disse, vós sois a luz do mundo. Não como estrelas. Nós não somos chamados a ser estrelas. Nós somos chamados a ser lua. Porque a lua reflete a luz do sol. A estrela tem luz própria. Ela brilha distante, por isso muito pequena, mas não ofusca o sol. Assim também nós. Se queremos ser estrela, queremos aparecer, é uma luz distante, que não ilumina nada. E que eventualmente, a astrofísica já fala isso, vemos estrelas que já estão mortas, por causa da questão da velocidade da luz, a distância que está aqui da Terra. Temos que tomar o cuidado de nós também não sermos assim. Uma estrela morta por dentro, porque não vive mais em estado de graça, só é aparência, mas continua transmitindo uma luz falsa. Não, nós precisamos ser como a lua, meus irmãos, transparecer a luz de Cristo, ou seja, participar da obra da Trindade, dessa comunhão de amor, e envolver o mundo inteiro nessa comunhão do amor. É assim que nós precisamos entender esse mandato missionário. Ide e fazer discípulos meus todos os povos. É um mandato, é um mandamento, escondido, mas é um mandamento. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, peçamos a Deus a graça de viver no seio da Trindade e que hoje a Trindade já habita em nossos corações. O mistério da inabitação da Trindade, ou seja, a habitação interior, interna, da Trindade dentro do meu e do teu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, não esqueçam, final do mês, ser feliz não são números, são homens, mulheres que precisam ser salvos. Nós precisamos continuar a renovar o nosso fervor para divulgar o ser feliz, para continuar propagando essa obra de graça. Dependemos de mim e de você, para ir ao encontro do abandonado. Nós somos a extensão, o corpo de Cristo que age no mundo hoje. Por isso, meus irmãos, se você ainda não foi atrás do ser feliz, corra, se una a nós em comunhão. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.